perfeição da renúncia. Capítulo 18, verso 60 e o verso 61. Verso 60. Sob a influência da ilusão, você está agora recusando agir segundo a minha direção. Porém, compelido pelo trabalho que nasce da sua própria natureza, você acabará fatalmente agindo, ó filho de Cult. Verso 61. Ó Senhor Supremo, esta situação nos corações de todos, ó ajuda, e está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas que estão sentadas num tipo de máquina feita de energia material. Repetindo, verso 60. Sob a influência da ilusão, você está agora recusando agir segundo a minha direção. Porém, compelido pelo trabalho que nasce da sua própria natureza, você acabará fatalmente agindo, ó filho de Cult. 61. Ó Senhor Supremo, o Senhor Supremo está situado nos corações de todos, ó ajuda. Está dirigindo as andanças de todas as entidades que estão sentadas num tipo de máquina feita de energia material. Gratidão, Namastê. Om Gyana Timiranda Syagananjana Shalakaya Chaksurumilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nasta Praishu Abhadreshu Nityan Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamaj Loki Bhakti Bhavati Naistiki. Muito bem, então nós estamos seguindo aqui com a Bhagavad Gita, que é a conclusão, a perfeição da renúncia. É o capítulo 18. Os Gotas Védicas de hoje foi então lido pela nossa querida sacerdotisa, a Kátia Magali. Bom, o verso, ele está fazendo a menção ao fato de que nós, as almas condicionadas ou as almas corporificadas, nós teremos que agir de uma forma ou outra. Né? Talvez o Raul Seixas tenha tentado explicar isso quando certa vez ele cantou: não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não é bem assim não, viu? A coisa continua, né? O melhor é desperta, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Ou então, por que não? Segura na mão de Deus e vá. Quer dizer, parece que a gente está sempre sendo lembrado disso, né? Nós já temos, todas as vezes que nós tentamos criar algum tipo de motivação psicológica, parece que isso já é algo intrínseco à alma realmente, né? Nós já sabemos o que temos que fazer. É que, claro, nós temos que ser lembrados constantemente disso. E aqui, o Senhor Supremo, ele está informando o Arjuna que devido à influência da ilusão, é que a pessoa se recusa a agir. Ou seja, a procrastinação, a letargia, a determinação em permanecer na ignorância, a recusa ao agir, né, ao evoluir, é uma característica que está ligada à lamentação da existência. Porém, compelido pelo trabalho que nasce da própria natureza, você acabará fatalmente agindo. Ou seja, nós podemos fazer a ação, sempre vai estar presente, é intrínseco à alma. Chama-se Sanatana Dharma, que é uma característica intrínseca absoluta. Por exemplo, a água é um elemento que tem uma das suas características, que é um atributo da água, é o ato de molhar. Então você pode pegar água no gelo, ela vai molhar. No seu estado de vapor, ela vai molhar. Sabe, no seu estado líquido, ela vai molhar. E parece que tem um quarto estado da água, é uma espécie de plasma, e molha também. Então, quer dizer, tudo molha. É a característica da alma. A característica da alma é sempre agir, é sempre estar em ação. Ou ela vai ter uma ação produtiva para o bem-estar pessoal, ou a ação dela vai ser inércia, que vai produzir sofrimentos. Mas a ação, ela sempre vai ter. Então, a forma mais correta de utilizar essa energia, essa Shakti, essa potência, é agindo de maneira produtiva para cumprir o propósito a qual essa força está destinada, que é a evolução, a iluminação, a consciência e a transcendência. Inclusive, eu quero aproveitar aqui para lembrar uma coisa importante, que sempre, né, assim, é necessário fazer essa
menção vez por outra. O processo do sadhana é um pouco diferente de prática de religião, tá, pessoal? É só para a gente lembrar disso daí, tá bem? A religião, a gente faz... nós fazemos a religião, nós vivemos a religião, nós vivenciamos a experiência da religião, que é uma terapia de grupo, tá? Que a gente vai lá e conversa sobre Deus e tal. E nem sempre você tem que ter uma relação, nem sempre você tem que ter, não, né? Nem sempre a pessoa que está praticando religião, ela tem uma relação de corresponsabilidade consciente pelo que ela está fazendo, porque o sistema da religião, ele é meio que automático. Então você vai ali, né, tem os métodos que você vai, né, assim, os dogmas que você vai vivenciando e tal, e aquilo você vai vivendo no seu dia a dia. Tem um fator importante que gera um bem-estar, né? Então ele tem uma função psicológica essencial para a manutenção da vida, enfim, da estrutura da pessoa, que dá essa segurança de fazer parte, né, de um sistema saudável, moralmente, diríamos, correto. Porém, o sadhana em si, ele tem uma outra função. O sadhana, ele é um remédio, tá? O sadhana que nós praticamos, você não deve ver como um ato de religião, como quando você pratica a sua religião particular, quando você vai na igreja rezar, quando você vai no seu templo congregar com seus irmãos. É um pouco diferente. O sadhana você tem que ver como um remédio. O sadhana é um processo de tratamento. Então, a responsabilidade é sua. Você tem que tomar o remédio adequadamente para que ele funcione. E ele funciona, mas você tem que assumir essa função de se curar. Então, trata-se de um remédio. Tá? Então, você não deve transformar o sadhana num sistema de religião, porque o que acontece é que ele acaba ficando um pouco caduquinho com o tempo. Porque a religião é assim, a gente vai vivenciando ela vai se cristalizando, vai virando hábito e pronto, se estabiliza nisso daí. O sadhana é diferente. Ele é um tratamento, então você tem que olhá-lo como um remédio e tomar como um remédio, tá? Então o remédio tem a maneira correta de se tomar, tá? É só para, de vez em quando eu lembro isso, porque a gente como, né, nós somos, nós somos levadas, né, pelo hábito, nós somos, a mente humana é facilmente adaptável, então ela se adapta rapidamente aos hábitos, então para que isso não se torne ou não entre na categoria de hábitos bons, né? Um bom hábito, o sadhana, ok? Mas para que ele tenha a potência a qual ele está destinado a produzir, que é a suspensão dos medos, ele tem que ser visto como um remédio, ele não pode ser visto como um sistema de religião, tá? Então é que nós temos prioritariamente o sistema védico, o conhecimento védico, os mantras védicos e tal, então todo o remédio ele tem uma função védica, mas não sei se vocês já repararam, a gente não tem nenhuma, pelo menos nessa primeira instância aqui, nenhuma intenção de convertê-los, né, a uma religião específica. Muitos de vocês têm as suas religiões particulares que vocês vivenciam. Não é a nossa prerrogativa transformá-los numa equipe dentro de um sistema de religião. Eventualmente, alguns de vocês podem desejar tornarem-se Vaishnavas ou Vedantistas Vaishnavas. Isso é uma outra categoria, né, de buscador. Porém, é importante que você entenda que o nosso sadhana coletivo aqui não é um sistema de religião, ele é um tratamento. Então, ele deve ser visto dessa forma para que a gente não se acostume e ao domesticar o sistema, ele se torne estéril, justamente pelo fato de se transformar num método automático em que não há necessidade de a consciência estar envolvida. Basta praticar aquilo mecanicamente. Não é assim que funciona. A consciência tem que estar envolvida sim, tá? E é imprescindível porque é um ingrediente importantíssimo da receita do remédio. É a consciência com a qual você observa o sadhana, ok? Bom, prosseguindo aqui, o próximo verso, né, diz que o Senhor, deixa eu só ver aqui o horário aqui, para não me perder muito, não estou dentro ainda. O Senhor Supremo está situado no coração de todos, ó Arjuna, está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas que estão sentadas num tipo de máquina feita de energia material. Aqui está sendo traduzido uma máquina feita de energia material, tá? É que a tradução, quando se utiliza mundo material, encarnação, nós estamos aqui, essas nomenclaturas, elas são funcionais para educar o público de modo geral.
Só que a gente faz algumas atualizações nas nomenclaturas por uma questão de semântica, porém tem uma carga de informação na hora que nós fazemos essa atualização. Por exemplo, ao usar energia material, mundo material, você também tem que admitir que a matéria é um ente possível do ponto de vista tridimensional. Nós já temos dados com a mecânica quântica e a matemática de emergência, que é contemporânea, que essa instrução acerca do assim chamado conceito material é obsoleto, é antiquado, não funciona mais, porque não há matéria propriamente. A própria fórmula do professor Einstein, da relatividade geral, ela já define que a matéria é basicamente energia desacelerada no tempo. Então, nós não temos um conceito objetivo de matéria. Então, quando a gente fala matéria, ele tem uma função cartesiana, analógica, só para facilitar para que você entenda. Mas, na hora em que a gente atualiza, nós não utilizamos os termos obsoletos, tais como mundo material, energia material. A gente vai usar os termos védicos. Então, aqui seria a Shakti, ou a potência do Mahatattva. Então, quando sempre eles vão falar de energia material, é utilizado o termo Jagat, ou Shakti, que se refere à energia potencial que forma os corpos, tá? Mas aqui está como energia material. Então, o corpo, como está sendo definido aqui, uma máquina, né, muito bem projetada e uma máquina virtual, com características aparentemente tridimensionais. Mas o fato de a máquina se parecer tridimensional se deve à maneira como o cérebro ele é programado para funcionar em câmera lenta. Então, ele lê o programa em 3 dimensões. Entretanto, se o cérebro for calibrado para ver de forma mais acelerada ou até mesmo online, então as formas desaparecem e o que nós vamos ter é uma criptografia de fundo baseado em matemática. Então, basicamente, isso é uma simulação. Agora, a alma, o ser consciente, o ente consciente, está envolvido com essa história toda, por quê? Aí é que vem a pergunta de $1 milhão. Por que a coisa está assim do jeito que está? Bom, isso é um outro assunto que a gente vai, então, elaborar isso em breve para vocês compreenderem, né, o que está acontecendo de fato em termos de realidade. E aí, aqueles que se interessarem por temas de natureza metafísica, então são convidados a participarem, né, da nossa pesquisa, do nosso curso, que é o curso do Tratado do Teorema dos Sonhos, que vai vir em breve aí. Mas a gente já está dando algumas dicas de como é que funciona o mecanismo da simulação, existe muita informação disponível, mas nós vamos sistematizá-la de uma maneira racional para que você possa compreender o funcionamento da máquina, que é a máquina coletiva, né? A máquina geral, que é a máquina do universo, o universo em si enquanto máquina, enquanto útero, enquanto incubadora de almas, e qual é a função disso, por que a coisa está desse jeito, como é que a coisa chegou a esse ponto, e como é que a gente resolve essa coisa. Isso daí é o que a gente realmente quer, no final das contas. Mas nós estamos caminhando, e, bom, eu ando devagar porque eu já tive pressa, eu levo esse sorriso porque eu já chorei demais, mas a gente vai chegar lá, viu, pessoal? Dessa vez, quem tiver um pouquinho de paciência aí, tolerância e permanecer firmes, determinados no sadhana, quem viver verá que não for em vão, né? Quem viver verá que não foi em vão. Eu quero muito amor no coração, mas dessa vez vai ter uma explicação. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Shanti, Namastê, Om Tat Sat. Peace